A paz e a graça do nosso amado Jesus seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, a primeira parte, mais um capítulo extenso para a gente absorver um pouco mais e a gente vai dividir em duas partes. Meu título, Jesus alimenta outra multidão. No seu ministério terreno, com cerca de 3 anos e meio que Jesus esteve nessa terra, foram 2 multiplicações de pães e de peixes. E neste capítulo nós vamos ver a segunda multiplicação. Já vimos a primeira, agora vamos ver a segunda. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Eu já chamo a atenção aqui de um fato. Essa multidão, ela estava atrás de Jesus. Eles tinham vários interesses. Eles precisavam de milagres, eles queriam pão, eles gostavam de ouvir as mensagens, as parábolas, as palavras que Jesus ensinava. E aqui diz que eles ficaram meio que ao relento, meio que acampados, sem conforto, sem comida, sem nada, durante 3 dias. Sabe o que isso me lembra? Lembra que hoje nós temos dias corridos e não sobra nada para Deus. E as pessoas vão nos cultos a buscar a Deus, a louvar a Deus. Se passar de 1h30, quase levantam e vão embora. Quando temos congressos, é a mesma coisa. Temos congressos de 3 dias, 2 dias, mas são congressos que a pessoa vai em casa, almoça, toma um banho, descansa para voltar para a tarde ou para voltar para a noite. Aqui não. Eles não tinham nada. Jesus fala que estava com compaixão daquele povo, porque 3 dias eles estavam ali. Então isso aqui é para a gente refletir. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não. Eu não estou tendo tempo de assistir os cultos online. Não consegue assistir os cultos online com qualidade. Então, faça uma boa comparação com essa multidão aqui e a nossa vida com Deus. E a nossa vida para o reino de Deus. Qual a prioridade que nós estamos dando? Lembrando que Jesus falou de 2 mandamentos muito importantes, porque ele resumiu. E ele diz que o primeiro é adorar a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração e entendimento. É o primeiro mandamento, né? E continuando, Jesus fala, estão com fome, estão aqui há 3 dias, se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Olha a situação que Jesus conseguia ver ali, administrar uma realidade, porque aquela questão tinha que ser resolvida. Jesus deixou muito claro. Se essas pessoas forem embora, algumas delas moram longe, elas vão desfalecer e morrer pelo caminho. Meu Deus, como essa multidão
multidão nos ensina a valorizar o que nós temos hoje, o pouco que nós tiramos para Deus. Ah, se eu for na igreja uma vez, agora não tem jeito, mas vai voltar ao normal. Em nome de Jesus, não vai demorar. Ah, eu vou na igreja uma vez por mês. Ah, eu vou na igreja uma vez por semana. E mesmo assim, fica ali na internet, no celular, ou nem presta atenção, porque não pode tirar mais 1 ou 2 dias durante a semana para receber de Deus, sem falar que isso é algo diário. Nós somos comparados o tempo todo na palavra de Deus, com o alimento da palavra ser o meu alimento diário. Nós lanchamos, almoçamos, jantamos, lanchamos na parte da tarde. E o espiritual? Como é que fica o nosso espírito? Então aprendemos muito com essa multidão. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para esta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixes. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos o distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos cheios de sobras daquela multiplicação. E as pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. A primeira multiplicação, 5.000 pessoas, 5.000 homens. Aqui, mais ou menos 4.000 pessoas. Não fala aqui se era só homens, se estava mais pessoas juntas. Mas, enfim, eram 7 pães e alguns peixes para alimentar uma multidão de pessoas famintas. E o detalhe que eu gosto de frisar: comeram até ficar fartos. Isso quer dizer, até não aguentar mais. E ainda sobraram cestos de pães, 7 cestos cheios de pães ainda sobraram. O segredo do coração de Deus, mais uma vez citado aqui: antes que a multiplicação acontecesse, antes que o milagre acontecesse, Jesus ergue aqueles pães para o céu, ergue aqueles peixes para o céu e dá graças a Deus por aqueles pães, por aqueles peixes. Segredo do coração de Deus, segredo de portas abertas, segredo de prosperidade: render graças a Deus pelo aquilo que nós temos. Seja pouco, seja muito, Deus Todo-Poderoso chama à existência o que não existe a existir. Nós vimos isso no capítulo 1 de Gênesis. Quanto mais tendo algo para oferecer e dar graças. Então nós temos que parar de amaldiçoar salário. Salário é dinheiro que entra dentro de casa. Aprender a trazer as suas compras e render graças ao Senhor. A pagar as contas e render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor pela saúde, pelos filhos, por tantas e tantas e tantas coisas. Se alguém falar assim, não tem nada para me render graças, eu acredito que essa pessoa está mentindo. Porque só quem já está debaixo de 7 palmos não tem nada para render graça. Porque se olhar um pouquinho para o que muitas pessoas passam, com certeza vai encontrar muita razão para dar graças. Então é uma chave de sucesso. Aprender a render graças. E aquelas pessoas então foram fartas pelo milagre, presenciaram o milagre. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Jesus não dispensou ninguém antes de resolver o problema deles. E o problema era sério. Estavam famintos. Iam desfalecer.
Jesus, ele é, assim, maravilhoso. Ele supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Ele fala sobre isso quando ele fala que ele cuida dos passarinhos que nem plantam. Ele cuida das flores do campo. E elas ficam tão lindas e vistosas, tão maravilhosas, que não dá para a gente entender tanta beleza. E depois elas murcham e morrem. Quanto mais nós temos muito mais valor para Deus. Então Deus está falando aos nossos corações para a gente dar valor, para a gente agradecer. É preciso olhar com esse olhar de misericórdia, de compaixão, para outras pessoas, porque com certeza vamos ter muita razão para render graças ao Senhor. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje impedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora e ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Olha, ver milagres para as pessoas é algo assim insaciável. Como dizem, é como terra seca do deserto. Sempre querem mais. Já houve vários milagres aqui que a multidão viu, que muitas pessoas presenciaram e principalmente esses líderes judeus religiosos que estavam à espreita e à procura de tudo, de ver tudo, de saber de tudo. E eles têm coragem de pedir para Jesus fazer um milagre especialmente para eles. Imagino Jesus assim muito manso mesmo, né? Porque senão falaria mais duro com eles aqui. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que estou dizendo? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não ouvem. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios dos pedaços vocês recolheram? Eles disseram: 12. Jesus perguntou outra vez: e sobre o outro milagre? A outra multiplicação, 7 pães. Quantos cestos sobraram? E eles disseram: 7 cestos. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam? O que aconteceu? Eles entraram no barco para passar para o outro lado e de todos os pães que sobraram, 7 cestos, tinha um pão só com uns dos discípulos. E eles começaram a falar entre si que esqueceram de levar pão e numa preocupação por não estar levando pão. Interessante que Jesus começa a dizer para eles assim: tome cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Veja bem, fariseus, esses líderes religiosos, Herodes, 2 líderes influenciadores. Muitas pessoas hoje estão indo para o inferno por causa de líderes cegos que não seguem a Bíblia. Eu digo de mim e eu digo para qualquer mensagem que ouvir,
Vai na Bíblia conferir se é verdade. Deus deixou a Bíblia como um testamento, um ensinamento para os seus filhos. Não podemos confiar cegamente. Temos que saber, temos que ter o discernimento de espírito, o Espírito Santo de Deus que fala lá dentro do nosso coração. E Jesus está falando com eles. Eles pensaram, quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus, que Jesus estava falando sobre a falta do pão. E aí Jesus fala com eles: oi, deixa eu lembrar vocês aqui. Foram 2 multiplicações de pães. Vocês presenciaram. Quantos sobraram da primeira? 12. Quantos sobraram da segunda? 7 cestos. Então Jesus estava falando: por que vocês estão sendo incrédulos? Por que vocês estão sendo como os fariseus e como Herodes? Cuidado com esse fermento. Vocês estão esquecendo que aqui no barco está com vocês quem fez a primeira multiplicação e sobrou pão? Quem fez a segunda multiplicação e sobrou pão? E vocês estão aí sem entender, sem ouvir, nada. Mas o que Jesus queria mais frisar para eles: tome cuidado com os ensinamentos desses líderes, tipo fariseus, tipo Herodes. E hoje, no nosso tempo, tanta gente ensinando loucura. Caminhos que parecem de vida, mas que vão levar para a morte. Então nós temos a Bíblia Sagrada para conferir os ensinamentos para a nossa vida. E não seguir guias cegos.